Notícias do dia. Ano 6, número 1942. Dia 15 de março de 2022, terça-feira. Dia da Escola. Dia Mundial do Consumidor. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 25 graus, máxima de 32 graus, Aracaju, Sergipe. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,12. Valor do euro, em alta, R$ 5,60. Índice Bovespa, em baixa, 1,60%, 109.927 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,59% valendo R$ 198.804,30. Notícias nacionais. Brasil comemora a abertura do mercado canadense para a carne brasileira. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que está em missão no Canadá desde o último fim de semana, informou que também vai tratar da importação de fertilizantes pelo Brasil. Governo reconhece situação de emergência em 38 cidades, atingidos por intensas chuvas ou por estiagem prolongada. Municípios estão sob regime de emergência e poderão receber recursos especiais do Ministério do Desenvolvimento Regional. MEC prorroga até hoje prazo de inscrição no FIES. Medida foi tomada após lentidão e interrupções no sistema eletrônico de inscrição. Com o período ampliado, os estudantes têm até 23h59 desta terça-feira, dia 15, para se inscrever. Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de fraudes com criptomoedas. A ação foi realizada por 15 agentes em conjunto com o GAECO do Ministério Público Federal, que obteve os pedidos de prisão junto à Terceira Vara Federal Criminal do Rio. Polícia Federal combate acusados de tráfico de drogas no Rio. Criminosos controlam venda de drogas em Campos dos Goitacazes e usam empresas e laranjas para lavar dinheiro. Grupo é suspeito de comprar imóveis com o dinheiro ilegal. Ao menos 11 unidades federativas flexibilizaram o uso de máscaras, apesar de especialistas dizerem que a medida é prematura. Governos alegam que avanço da vacinação e menor número de casos de Covid-19 justificam a liberação do equipamento de proteção. Ministério da Saúde consulta a população sobre o uso de medicamento contra a Covid. As contribuições sobre o tema podem ser feitas até 24 de março. Na página da Cunitec, a possibilidade de inclusão do medicamento no SUS foi aprovada pela comissão dia 10 de março. Conforme o último boletim epidemiológico diário divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 29.380.063 casos acumulados de Covid-19 e 655.249 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 27.838.793 pacientes se recuperaram da doença e há 886.021 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 386.461.286. USP retorna às aulas presenciais após 2 anos de pandemia. Universidade de São Paulo exige o uso de máscaras em todos os ambientes e o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Mais de 100 mil alunos voltaram às aulas ontem, entre veteranos e calouros, de graduação e pós-graduação. Instituto Nacional de Meteorologia alerta para riscos de chuvas intensas durante a semana. Segundo a meteorologista Andréa Ramos, a grande influência das zonas de convergência do Atlântico Sul e o fenômeno Laninha são os responsáveis pelo excesso de chuvas no Brasil. Mercado diz que inflação deve fechar em 6,45% este ano. Para 2023, o mercado aumentou a projeção da variação do IPCA à inflação oficial. Assim, o cálculo indica inflação de 3,71% ante 3,51% estimados na semana passada. Prolongamento da guerra pode afetar a indústria brasileira, avalia a Confederação Nacional da Indústria, CNI. Guerra longa pode influenciar as exportações brasileiras, fazendo a economia global desacelerar. Setor já sofre com encarecimento das commodities, diz relatório da CNI. Dólar sobe a R$ 5,12 e fecha no maior valor em 2 semanas em dia de turbulência no mercado. Com forte queda, a Bolsa de Valores encerrou no menor nível desde o fim de janeiro, a 109.927 pontos. Dupla Cena de Páscoa abre apostas e vai sortear R$30 milhões, com prêmio estimado em R$30 milhões. A Dupla Cena de Páscoa é o primeiro concurso especial do ano das loterias Caixa e será sorteado na véspera do domingo de Páscoa. Esportes. Indian Wells. Gael Monfils derrota Daniil Medvedev. Resultado fará tenista russo perder a liderança do ranking mundial. Foi a primeira vez em 13 anos que Monfils, de 35 anos, venceu o jogador número 1 do mundo.
A Austrália substituirá a equipe russa de tênis na Billie Jean King. A Rússia foi proibida de defender seus títulos da Copa Davis e da Copa Billie Jean King após a invasão da Ucrânia que teve início no dia 24 de fevereiro. NFL. Tom Brady desiste de aposentadoria e disputará a próxima temporada, apenas 6 semanas após anunciar sua parada. O jogador de 44 anos, um dos maiores da história da NFL, Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos, surpreendeu o mundo esportivo com a decisão de continuar nos gramados. Notícias internacionais. Negociador ucraniano diz que conversas com Rússia continuarão nesta terça-feira, dia 15. Pausa técnica foi realizada nas conversações para análise adicional nos subgrupos de trabalho. As negociações continuam, afirmou Mikhailo Podolya. Primeiro comboio de civis escapa da cidade ucraniana Mariupol. Autoridades ucranianas locais dizem que até 2.500 civis morreram até agora na cidade. A contagem não pôde ser confirmada de maneira independente. A Rússia nega que tenta atingir civis. Número de refugiados ucranianos chega a 2,8 milhões, mais da metade, 1,7 milhão, das pessoas que deixaram a Ucrânia foi em direção à Polônia, na fronteira oeste do país. Kiev. Ataque russo a edifício residencial deixa 2 mortos e 12 feridos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que, se espaço aéreo do país não for fechado, mísseis da Rússia vão acabar caindo em território da OTAN. Usina de Chernobyl volta a ficar sem energia elétrica. Autoridades ucranianas haviam anunciado no domingo, dia 13, o restabelecimento da eletricidade na planta nuclear. Ucranianos usam arma medieval para tentar conter o avanço do exército da Rússia. Ferreiros estão produzindo caltrops, artefatos com pontas de ferro, para dificultar a passagem dos veículos russos. Ucrânia diz que mais de 12 mil militares russos morreram no país. Rússia teria perdido também 389 tanques, 1.249 veículos blindados de infantaria, 77 aviões de combate e 90 helicópteros. Ucrânia pede expulsão imediata da Rússia do Conselho da Europa. Organização de Direitos Humanos foi criada no contexto da Guerra Fria, reúne 47 países e já adotou sanções contra os russos. Chefe da diplomacia europeia confirma o 4º pacote de sanções contra a Rússia. Josep Borrell também condenou a ofensiva russa na Ucrânia e declarou que o conflito traz instabilidade para todo o continente. Russos fazem fila no McDonald's antes de as lanchonetes serem fechadas em seu país. Rede americana anunciou que as 850 lojas não vão funcionar por tempo indeterminado, mas funcionários ainda receberão salário. Presidente da Ucrânia discursará ao Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira, dia 16. Zelensky tem procurado obter apoio para a Ucrânia com discursos em vídeo ao público estrangeiro, incluindo o Congresso dos Estados Unidos e o Parlamento Britânico. Banco Mundial fornece mais 200 milhões de dólares em recursos para a Ucrânia. Financiamento soma-se a 723 milhões de dólares aprovados na semana passada e faz parte de pacote de 3 bilhões de dólares de apoio ao país, diz o presidente do banco, David Malpass. Premier israelense e presidente russo conversam sobre esforços para alcançar cessar-fogo. Naftali Bennett e Vladimir Putin também teriam discutido sobre questões de ajuda humanitária ao povo ucraniano. Após míssil quase atingir a Polônia, 30 mil soldados da OTAN se reúnem na Noruega. Exercícios militares procuram testar a capacidade da Noruega para receber reforços externos em caso de agressão a outro país. Gasolina deve continuar a subir nos Estados Unidos por conta de embargos à Rússia, diz Joe Biden, presidente norte-americano. China registra mais casos locais de Covid-19 este ano do que em 2021, embora o número de infecções seja pequeno em comparação com outras partes do mundo. A rápida taxa de aumento ativou a política de tolerância zero no país. Congresso do Peru aprova início de processo de impeachment de Pedro Castillo. Presidente peruano passará pela segunda moção de destituição em menos de um ano de mandato. Eventos históricos do dia. Em 1972, o filme The Godfather, O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, baseado em um romance de Mario Puzo de mesmo nome e com adaptação para o cinema do próprio Puzo e de Coppola estreia nos cinemas. Ele seria considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Em 1975, ocorre a fusão dos estados brasileiros do Rio de Janeiro e da Guanabara. Em 1985, José Sarney se torna o primeiro presidente civil do Brasil após 21 anos de governo militar, assumindo o cargo depois que o presidente eleito Tancredo Neves ficou seriamente doente no dia anterior. Em 2001, 3 explosões destroem a plataforma P-36 da Petrobras na Bacia de Campos. Em 2011, início da Guerra Civil Síria. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado.
Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.